como falou o meu. Amém? Romanos 11, versículo 1. Perdão, Hebreus 11, versículo 1. O povo está ligado, hein? Nem posso dizer que eu fiz de brincadeira, eu errei mesmo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Só essa parte. Quando eu li isso, Deus falou muito. Esse versículo me deu a palavra toda. Primeiramente, a fé, você vê que o autor, João Ferreira de Almeida, ele dá uma complicada aqui, é igual o versículo de João que diz assim, ó, porque por ele tudo que foi feito se fez. Quando os intérpretes da Bíblia, eles tinham dúvida acerca de um texto, eles colocavam o que fazia sentido para uma interpretação, a hermenêutica. Eles não afirmavam categoricamente não a transliteração, uma tradução, para eles não traduzirem segundo aquilo que eles acreditam. Então eles deixavam uma interpretação não lúdica, mas interpretativa. Não para várias vertentes, mas uma interpretação que interpretasse para duas ou dois viés, porém que não fugisse também do conteúdo daquilo que foi escrito. Quem está entendendo? E aí ele diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tudo bem. E a prova das coisas que se não veem. Então, eu já vi muitas pessoas falarem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou daquilo que você experimenta. Eu já vi pessoas pregando e falando, olha, a fé é você provar, já experimentar, provar, ou como no sentido de degustar, ou conseguir tocar naquilo que você ainda não vê. Mas o que ele está dizendo aqui, pelo contexto, você vai ler o contexto todo, ele está dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova que existe coisas que não se veem. Viu como que muda muita coisa? E aí ele continua dizendo assim, pela fé, porque por ela, que a fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, ou seja, o reino do espírito e o reino físico. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí Deus trabalhou no meu coração a respeito, para mim, Deus me iluminou, não me revelou, Ele me iluminou. E me mostrou o maior versículo que vai combater qualquer tese evolucionista. Qualquer tese de evolução. Quando ele diz, pela fé nós acreditamos, nós cremos que pela palavra de Deus, pela palavra, os mundos foram criados. Quais mundos? O planeta Júpiter? Não é um mundo. Um mundo é cercado de coisas, pessoas. Então um planeta, aquilo é um planeta. Os mundos, eles interagem, tem pessoas e tem cidadãos. O mundo. O planeta não, o mundo. Então, pela fé, os mundos foram criados. Qual? O mundo espiritual e o mundo físico. E a Terra, ou seja, o planeta, as coisas criadas não foram criadas por aquilo que é aparente. Isso é interessante. Isso é muito interessante porque aqui está defendendo o seguinte, que a palavra criou todas as coisas. Não foi criado da evolução daquilo que é aparente. Por exemplo, a rã não evoluiu do sapo. A rã não saiu daquilo que lhe é aparente. Você sabe que até o cavalo, o casal de égua e cavalo, Deus criou o cavalo, mas dentro do animal cavalo, ele fez várias raças, ou seja, então ele não criou somente o cavalo, um casal de cavalo, porque mesmo uma espécie não evoluiu para uma outra raça da mesma espécie.
Deus criou um casal de manga larga, um casal de pé de pano. Ele foi lá e criou um casal da mesma raça, da mesma espécie. Ele criou um casal de cada raça. Quem entende? Gente, isso é maravilhoso. Isso prova a teoria de evolução, ela já caiu por terra, porque se Deus, ele não evolui nenhum animal da mesma raça, da mesma espécie para uma outra raça, quanto mais um animal de uma espécie evoluir para outra espécie. Então, pela fé, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e não pelo aquilo que é aparente, ou seja, o homem, por mais que pareça com o macaco, ou o macaco tenha toda uma estigma de homem, a forma dele de segurar com a mão, andar em pé, ele lembre o homem, ele é uma espécie diferente. Então o homem não foi criado daquilo que lhe é aparente. E aí vem o homem dizer que a Bíblia não é atualizada. Quem está entendendo? Pela fé, aí ele vai dizendo vários testemunhos que os antigos alcançaram o testemunho pela fé. Por quê? Porque eles não se deixaram levar por vento de doutrina, eles estavam alicerçados, eles acreditavam sim. E aí o autor de Hebreus, ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem escreveu, alguns acreditam que é Apolo, outros acreditam que é apóstolo Paulo. Eu acredito que é apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, porque todo escrito de livro de Hebreus tem toda a caligrafia, tem toda a forma de pensar dele, a forma de interagir dele. Mas por que apóstolo que ele não colocou nas cartas a saudação dele, ou o cabeçalho, ou então a saudação final dele, igual ele coloca nas outras cartas? Porque ele escreveu aos hebreus, e os hebreus não aceitavam Paulo como profeta, como apóstolo. Ele era negado para muitos, porque ele combatia a doutrina judaica. Como é que ele vai escrever para os hebreus? Então ele escreveu e enviou a carta, mas deixou anônima. Irmão, se você tem repulsa por uma pessoa e chega uma carta dessa pessoa na tua casa, quando tu vê o nome dela no cabeçalho, já não vai mais ler a carta. Então é como se Paulo estivesse dizendo, a carta é superior a mim, então vou deixar ela anônima, mesmo que alcance alguém, porque a glória é do Senhor, não minha. Agora, onde ele tinha respeito, onde ele era respeitado, ele escrevia e dizia assim, ó, essa eu escrevi com o meu próprio punho. Por quê? Além da glória de Deus, ele também tinha um testemunho no meio daquele povo, porque ele andou ali, porque ele pregou ali, porque ele conviveu ali, e todos conheciam o seu caráter. Agora, olha só que tremendo. A ciência, há uma tese científica, que eles, aliás, o darwinismo é uma teoria, né? Eu falei sobre isso. Ninguém pode provar a evolução, porque a evolução nunca foi uma tese, ela foi uma teoria. E uma teoria, ela nunca saiu do papel, ela nunca foi provada. Ele morreu e nunca foi provado, é uma teoria. Amém? Quem entende isso? Por isso que nós só conseguimos enxergar a Deus, ver as coisas do Senhor, enxergar as maravilhas de Deus pela fé. É pela fé que é a lente de Deus para nós conseguirmos enxergar o que o homem natural não enxerga. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, por que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para as coisas que não se veem? Porque as coisas que se veem são transitórias, são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas, elas têm peso eterno. Porque o reino físico foi criado do reino espiritual. Então, os cientistas, eles começaram a fazer alguns estudos sobre o cérebro, porque o cérebro, ele pode ser estudado. Quem entende isso? O cérebro, ele é um órgão, ele pode ser estudado na sua anatomia física. Você pode pegar na mão e estudar o cérebro, mas a mente, ela não pode ser estudada. Quem entende? Nós temos, no mínimo, 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro funcionando. 100 bilhões. Nós temos pelo menos 100 trilhões de sinapses, de fontes que correm o pensamento. Então o homem ele pode até entender o cérebro como órgão, da sua maneira anatômica. Que isso, agora viu? Quando a palavra... Eu estou falando do cérebro e o cérebro nos trai, né, às vezes, né?
É verdade, estou falando dele. Aí ele, tu vai ver só, pum. Tô falando que ele é incompreensível e é mesmo. E aí, agora, a mente. Você nunca sabe o que a outra pessoa está pensando. A tua mente voa. Você tem mais de 70 mil flashes de pensamentos por dia. E pelo menos 70% desses pensamentos de hoje vão se repetir amanhã. Então, ele estudando sobre a mente, não o cérebro em si, o cérebro, mas sim a mente, eles queriam saber se, quando uma árvore cai, aí eles chamam disso de inteligência perceptiva. Por isso que eu coloquei fé perceptiva. Quem entende isso? Eu fiz um trocadilho aqui. Se uma árvore enorme, ela cai, nós escutamos o barulho da árvore cair, o estrondo, ou o nosso cérebro, ele percebe a árvore e ele produz um barulho na cabeça dele por uma percepção do barulho que deveria fazer. Será que o barulho, ele acontece mesmo ou ele acontece só dentro da nossa mente? É interessante. Quem já parou para pensar sobre isso? Será que a percepção, a inteligência perceptiva, ela diz, será que você está olhando aquilo ali e aquilo ali que você está olhando é a forma que é mesmo ou é uma ilusão do cérebro ou o cérebro está projetando uma imagem diante de você? Será que quando uma árvore cai, você olha a árvore caindo, você vê que ela vai cair, ela faz um estrondo. O seu cérebro percebe o tamanho da árvore e ela produz dentro da tua mente um barulho que você espera ouvir. Será que um ouve um barulho menor pela sua percepção, o outro um barulho maior? Olha para o teu irmão e diga assim, mistério. Diga assim, eu estou doido para saber. Irmãos, entenda o seguinte, eles provaram que... Aí o seguinte, eles fizeram o segundo estudo. Será que se não tiver ninguém perto de uma árvore, quando ela cair, será que faria barulho? Se não tiver ninguém para ouvir? Se o barulho pode ser provocado por uma inteligência perceptiva, será que uma árvore cair num ambiente onde não tivesse ninguém, ainda assim ela produziria barulho? Se não tivesse ninguém para ouvir? E aí ele diz assim, eles fazem um estudo, se botar uma câmera para filmar uma árvore fazendo barulho, então a árvore vai fazer barulho através da câmera, mas eu estou assistindo a árvore caindo pela câmera, e será que o barulho está saindo na câmera ou ainda assim esse barulho é na minha mente? No final eu vou desenrolar o manto, amém, irmão? Então, da mesma forma, o homem ele quer perceber as coisas ao redor. Da mesma forma, o homem ele quer entender as coisas ao redor. O homem ele é empírico e ele quer provar, e Deus nos deu um cérebro para isso. Como é que ele nos deu um órgão tão complexo, que tem 100 trilhões de sinapses e 100 bilhões de neurônios? Até o nosso estômago produz neurônio, que é chamado de o terceiro cérebro, descobriram um cérebro no estômago. Agora eu sei porque tem gente que só pensa em comer, tem um cérebro no estômago. Que esse cérebro ele comunica com esse, ao ponto de mudar o instinto do homem, e ele quer dominar esse aqui. Por isso, olha como que a Bíblia é atual. Tiago diz assim, irmão, se você vê o irmão passando fome, não cerre a sua entranha. É como se ele dizer, não pense com o cérebro que está no seu estômago. Pense com o cérebro daqui. E pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Então, diante de todo esse estudo, eles entenderam o seguinte, com certeza uma árvore, quando ela cai sozinha, mesmo que ninguém esteja perto para ver a árvore cair, ela sim faz um barulho, porque foi liberada uma onda molecular, o som foi liberado, houve uma liberação. Então, sim, existe barulho, uma árvore que cai faz barulho, mesmo se não tenha ninguém perto. E aí, então, vem na minha mente. O que te faz pensar que quando você peca e cai em pecado, quando está sozinho, isso não vai reverberar no reino do Espírito e não vai fazer barulho no reino do Espírito, mesmo que não tenha ninguém perto? Faz um estrondo muito grande, um alcance muito grande.
e vai além do que você pode imaginar. A fé perceptiva é: eu tenho um Deus. Quem aqui já fez alguma besteira? Não mente, porque tá em pecado se você mentir. Porque mentira é filho do diabo. Mas também não precisa se expor, não. Só ri. Quem já ficou na frente do espelho assim? Olha aqui. Ou faz qualquer gracinha que tu fala assim: meu Deus, se alguém tivesse me visto aqui, eu ia passar vergonha. Mas tu só fez porque tu sabia que estava sozinho. Ninguém tira uma melequinha, não quero descer o nível não, tá? Ninguém tira uma melequinha na frente dos outros. Tem gente que é cara de pau, tira mesmo. Tá dirigindo e joga pra fora do carro assim, ó. Um dia eu tava no carro, ar-condicionado desligado, e um camarada tá do meu lado só futucando. Eu falei assim: eu quero ver onde esse camarada vai jogar isso. Segura essa bolinha na mão aí, irmão. Não vai soltar aqui dentro, não. Se você... Não é isso? Aí a esposa já passa mal com o marido. Já olha pro lado e fala assim: ei, miséria. Eu vou quebrar isso hoje nessa casa. Essa mensagem é de Deus. Aí o camarada fica com a bolinha brincando na mão. Aí daqui a pouco a bolinha some. Tá sumiu não, irmão. Tá em algum lugar na sua casa. Tu trouxe ela à existência... Ela está em algum lugar, é ou não é? Mas você faria isso se alguém tivesse visto? Claro que não. Por quê? Porque você entende. Você não precisa de percepção. Você está vendo alguém diante de você. Você se comporta, você fala bem. Você quer... Não é isso? É legal. Agora, nunca você faria as coisas que você faz sozinho no banheiro, dentro de casa, falando, gesticulando, ensaiando. As coisas que você faz, irmãos, você jamais faria se tivesse uma outra pessoa, principalmente um estranho perto de você. Então a fé perceptiva é mais ou menos isso. Quando você sabe que Deus está contigo. Agora vou fazer outra análise aqui. Você me autorizaria eu pegar, botar um plug no seu cérebro e aí filmar todos os seus pensamentos durante a semana toda e projetar aqui no telão? O que você pensa, o que você faz, o que você fala, tudo. E você chegar aqui e eu jogar aqui no telão. Irmãos, seriam coisas terríveis e macabras que nós iríamos ver. Nós íamos olhar e dizer assim: Jesus, esse não sou eu. Não é assim? É a graça e a misericórdia. É só a graça. O problema é quando você percebe, quando ninguém está perto de você e você age naturalmente, esse é você, não é? Agora, o triste é quando você perde o perceptual de que o Senhor está o tempo todo te vendo. E Ele, quando eu falo que Ele é onipresente, Ele tem toda a presença, Ele está em todo lugar. E aí, a sua humanidade, eu acredito que Ele até dá uma risada sozinho. E fala assim: eu fiz Ele? Eu entendi, olha que eu não acredito. Ele é brincalhão. Mas quando você peca, Ele se entristece. E aí tem ele ali para olhar e ter um relacionamento contigo, ele está querendo ter um relacionamento contigo, mas você não percebeu que a tua queda causou um estrondo. Todos numa queda perdem alguma coisa. Irmãos, um adulto quando... Qual adulto aqui que já caiu? Tomou um tombo naturalmente. Irmãos, eu já caí, e geralmente quando eu caio eu sempre perco alguma coisa. Sabe por quê? A gente levanta, e quanto mais pessoas falam: oh, tadinho, mais tu fica com vergonha. É ou não é? Oh, tu não sabe o que é pior, tu ficar lá rolando no chão, ficando igual um frango à milanesa, ou alguém te levantar: nossa, tá bem, tá aquilo outro, fica o alto, fica constrangido, não é assim? E caí. Eu sei, eu tô vendo. No dia que a Simone caiu lá em casa, na passarelazinha, ela foi pra lá, puf, caiu de lado, foi de lado e foi. Ninguém segurou, falou assim: tá dando de lado. No meu tempo de soltar pipa, fazia um furo no lado esquerdo, que aí ficava... Tá dando de lado lá. E foi, não entendi nada, tá indo pra lá, tá cortando assim, igual surfista. Mas foi uma benção, não foi?
Eu falei, tá bem, minha filha? Eu tô. Glória a Deus, né, filho? Um dia eu elogio tua comida e no outro dia eu falo da tua queda. Mas é assim mesmo, são os altos e baixos, né? A questão toda, meu amado, entenda o seguinte, que nós, como seres humanos, como homens, nós somos muito orgulhosos. Você sabia que as pessoas mais fáceis de aprender o idioma são as crianças? Ah, aposto, porque o cérebro da criança funciona melhor do que o adulto? Nunca um cérebro de uma criança vai funcionar melhor do que de um adulto num estado inteiro, perfeito. Nunca o cérebro da criança vai ser superior ao de um adulto. O problema é que uma criança aprende um idioma, ela não tem medo de errar. Se ela falar errado, ela conversa com ela, tu solta a criança nos Estados Unidos, ela começa a conversar com outra criança não está entendendo nada, aí ele vai e fala, ele esforça, ele se comunica, eles não, a outra criança não está falando, nossa, olha como que ele fala inglês errado. Eles ficam à vontade, eles aprendem. O adulto fala, pronuncia uma palavra, será que eu falei certo? Meu Deus, será que eu falei certo? Aí trava e tem medo. Agora a pessoa que se solta e fala, não tem vergonha de errar, esses que são mais aprendem. A mesma coisa é, a pessoa cai, ela não volta para a igreja porque ela não quer. O que estão pensando de mim? O que as pessoas estão pensando de mim? É a síndrome do autocentrado. É aquela pessoa que é autocentrada. Quer que eu faça um teste agora para saber se você é autocentrado? Tem 30 pessoas na foto, aí bate a foto, aí você fala, bate de novo porque eu não fiquei legal não. Tu quer que repete a foto só porque você não ficou legal, mas todo mundo ficou bem na foto. Mas você quer que repete a foto, porque tu é o senhor da foto. É autocentrado. A pessoa fala, não, foi minha melhor foto, publica essa. A outra, eu fiquei linda, eu nunca saí tão bem numa foto. Você fala, não, tira a outra, tira a outra. Você quer que tire a outra só porque você saiu mal na foto. Deus está falando, amém? A partir de uma foto, você percebe que você acha que o mundo circula ao teu redor. Um rapaz chegou para mim e falou assim, apóstolo, não vou para o culto não. Por que tu não foi no culto? Ah, meu tênis estava rasgado aqui, ó. Do lado esquerdo, para dentro do pé. Eu falei, meu filho, tu não foi para o culto por causa disso? Eu fico imaginando agora, pastor Elcio acordando de manhã e dizendo, eu não vejo a hora de chegar na igreja e olhar o lado esquerdo do pé daquele garoto que está furado ou não. Pastor Elcio só dormiu a noite toda? Não dormi não, perdi o sono. Por quê? Eu não vejo a hora de chegar na igreja, esperar o fulano entrar, quando ele chegar eu olhar o lado esquerdo do pé dele e ver se tem um furo. Se até ontem você não sabia que teu sapato estava com o pé furado, você percebeu agora, você que usa, como que as pessoas vão saber, abençoado? Mas é uma cisma, é uma neurose que a pessoa tem. Então, por exemplo, todo mundo está falando de mim. Todo mundo. Que todo mundo. Então agora eu acordei, hoje em dia vou entrar no Instagram, no Facebook, daquela celebridade, eu vou entrar. Não, ninguém, nem o presidente dos Estados Unidos, eu não entro no Instagram dele para saber o que ele fez ontem, se ele tomou café, se ele não tomou, se ele está fazendo jejum. Eu fico sabendo se morreu só depois que alguém posta. Eu tenho que olhar para a minha vida. Você tá entendendo? É por isso que hoje em dia tem tanto negócio de seguidor. O que é seguidor? A Fazenda, tem um negócio de A Fazenda que o pessoal fica vendo o que o pessoal faz. Gente, o que eles fazem? Eles fazem xixi, eles defecam, eles fazem aquilo, é o que eles fazem. Fazem fofoca, intriga, eles bebem, eles fazem orgia, eles fazem o que todo mundo aí no mundo faz. Mas ganha ibope, porque é o interesse de saber da vida dos outros. Mas é porque a pessoa tem o interesse na vida dos outros, eles acham que as pessoas têm o mesmo interesse pela vida dele. E as pessoas estão desligadas, estão nem aí, ó, tocando a vida dele, trabalhando, resolvendo os seus problemas. Eu não vou com esse vestido hoje para a igreja, não. Porque eu fui há 50 anos atrás. Legal. Se tu for ontem, ninguém vai reparar. Quanto mais agora. Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus, amém? E o inimigo usa tudo isso contra a gente. Um ataque psicológico. Meu pai falava assim, minha mãe falava assim pro meu pai. Jorge, você vai sair com essa blusa com furo aqui? Ele fala, eu vou voltar e ninguém vai me dar outra. Tu quer ver? Ele falava, eu vou, eles vão ver e ninguém vai me dar outra. Você está entendendo? É bom ele botar uma roupa que não seja furada, amém? Mas a importância que você dá ao que as pessoas pensam, isso te impede até de entrar para o céu. Tu se arrependeu? Faça o teu caminho de volta. Irmãos, caia igual uma criança.
Duvido tu ver uma criança tomar um tombo, pode ser o tombo de ralar a cara se ela larga o saquinho de pipoca. Não larga! Se ela tiver com o brinquedo, larga. Quem já viu uma criança cair e largar o brinquedo? Ou o saquinho de pipoca? Nunca. Mas quando nós caímos, o celular fica, a gente fica tão desesperado para ir embora, quando a gente sempre na nossa queda a gente perde alguma coisa. Ou uma pulseira, ou um brinco, ou a gente perde um relógio, ou a gente perde a carteira, ou a gente perde o rumo até de casa. Alguma coisa a gente perde. Que a gente fica ali preocupado com o que a gente está pensando, nossa, eu estou com vergonha. Quando tu vê, ficou o celular, ficou alguma coisa. Na queda, quando você cai, você sempre, nunca é o mesmo. Você sempre perde alguma coisa. Sabe por quê? Porque, irmão, quando você cai, a sua alma, o seu psique cai junto contigo, psicológico. Você para de acreditar em você. E aí, automaticamente, o diabo diz: você não presta, você não é crente, você é uma natureza caída. Você, todo culto vai lá na frente, mas você não se conserta. E aí, você começa agora a pensar na opinião das pessoas e agora na sua alma e você abandona tudo que Deus tem para você. Porque criou uma neurose no seu cérebro. Você nunca perguntou o que Deus acha de você. Você nunca teve a percepção de chegar e dizer: Deus, o que o Senhor acha de mim? Já tem 20 vezes que eu aceitei o Senhor. Tem 20 vezes que eu caí. E Ele falar para você: que bom que você veio estar de pé de novo. Existe a possibilidade de você cair a 21ª vez. Mas também, eu acredito na possibilidade de você nunca mais cair e eu te levar para o reino eterno. Enquanto você respirar, enquanto você estiver de pé, a minha misericórdia está sobre a sua vida. Agora, no dia que cessar o teu respirar, depois disso, do homem, depois da morte, só o juízo. Enquanto você está, se você está aqui, é porque Deus, Ele te escolheu. Efésios 3:19. Efésios, tu voltou umas paginazinhas só. 3:19. Por que que você tem dificuldade de perceber o amor de Deus, de ter uma fé, de perceber a atuação de Deus na sua vida, a misericórdia de Deus de te trazer aqui? Por que tem dificuldade? Porque o inimigo trabalha toda a estrutura emocional também, aquilo que eu acabei de falar. Quando você sofre uma queda, se você abriu uma empresa e você falhou pela primeira vez, você tenta a segunda, a terceira, a tua autoestima já está baixa e você já não começa a acreditar em você. E aí vem uma pessoa e diz: pega esse dinheiro, reforma a cozinha, pega esse dinheiro, faz não sei o quê. Porque você vai investir e você vai quebrar de novo. E aí tudo contribui para você abandonar o teu sonho. Porque você já está arrasado psicologicamente, você já não está bem psicologicamente. Aí vem um ataque espiritual em cima de uma queda, de uma fragilidade sua. O inimigo, ele é perverso. Por exemplo, ele destruiu o teu casamento, você deu lugar a ele, destruiu. Agora você está na igreja, está na presença do Senhor, está refazendo a sua vida, e aí o inimigo diz: você acha que você vai casar, você vai ser feliz? Você não vai ser, eu vou destruir, eu vou acabar, você é isso. Ele já te usa, ele usa a última queda sua, a última derrota, e ele começa a ministrar na sua mente, já te fracassar por dentro, já te destruir por dentro. Porque se ele quiser te derrubar por dentro, você não vai ficar em pé por fora. Só que quando você sabe que você é amado por Deus, e você tem o Senhor na tua vida, e que Ele está dentro de você, você aceita Ele, e Ele está dentro de você, você vai vencer qualquer coisa que está para o lado de fora, qualquer dificuldade. Por que que o homem não consegue se levantar, apóstolo? Escute. No 18 em diante diz assim. 18 em diante. Poderdes perfeitamente compreender. O quê? Com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
para que seja, repita comigo, toda a plenitude de Deus. Quando Paulo diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O que é todo entendimento, gente? Excede tudo que você pensa. O amor de Cristo, ele é uma estrutura que ele vai subjugar, ele vai sobrepor toda a estrutura da sua mente. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Tudo que você entende a respeito do homem, tudo que você entende a respeito do pecado, tudo que você entende a respeito de si mesmo, tudo que você acha que entende. Então ele diz assim, olha, ele não foi desrespeitoso. Ele não disse aquilo que você acha que entende, mas ele disse, o amor de Cristo excede todo entendimento, tudo que você pensa a respeito de você, tudo que você acha a respeito de você, ele excede, ele vai combater toda heresia, todo pensamento de derrota, todo pensamento de rejeição. Tu acha que Jesus te rejeitou porque tu errou várias vezes? Ele está disposto a te perdoar e o amor dele excede tudo que passa pela tua mente agora nesse exato momento. Mas ele disse que o amor de Deus, conhecendo o amor de Cristo, olha o que ele diz, conhecendo o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ponto. Essa palavra conhecer, conhecendo, está no gerúndio, significa experimentando. Conhecer de maneira atuante, conhecer tocando, se relacionando. Se você conhecer o amor de Cristo de maneira experimentada, toda a estrutura de pensamento, de derrota, de fracasso, de autoestima baixa, de autocomiseração, toda a estrutura de derrota, o amor de Cristo vai preencher e mudar o rumo da tua história. Agora olha só que interessante, ele continua dizendo, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja pleno, para que você tenha a plenitude. Sabe o que é a plenitude? A palavra pleroma. Anota aí, pleroma. O pleroma é aquele navio que sai por uma viagem tranquila, que não falte comida e nem tenha peso demais para ele andar na velocidade correta. Então o apóstolo Paulo, quando ele usa essa linguagem, ele está dizendo o seguinte, para que vocês tenham o pleroma, para que vocês sejam plenitude, tenham completo daquilo que é suficiente para vocês terem uma viagem, uma vida tranquila nessa terra. Como que você pode ter uma vida tranquila, uma vida plena nessa terra, sem ter desgaste? Não é ter muito de algo porque você ficou deficitário de outro algo. Por exemplo, ter muito dinheiro, mas para isso você perdeu quase o casamento para ganhar dinheiro, porque ficou o dia inteiro trabalhando até no dia de folga. Não é isso. Ou perdeu a saúde porque trabalhou demais. Ou qualquer coisa que você perdeu para ganhar algo. Isso é falta. É déficit. Você tem falta em algo para ter sobrando em algo. Então o apóstolo Paulo diz assim, se você conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, você vai ser pleno. Por que você vai ser pleno? Você vai ser uma pessoa que não vai ter falta de nada. Jesus vai te completar com o amor dele. Você não vai querer trabalhar muito para querer provar para alguém que conseguiu vencer na vida. Você não vai querer ser melhor do que ninguém para poder largar a rejeição de lado. Você vai ser uma pessoa completa, uma pessoa com a mente saudável, uma pessoa que tem paz, não vai andar ansioso com nada, não vai andar agitado com nada, vai viver uma vida tranquila. É essa, e o interessante, que o apóstolo Paulo usa uma linguagem de navio. Ele diz, você vai viajar tranquilamente, porque o navio ele representa ministério, navio representa a nossa vida. Quando você sonha com um navio, um ministério, um barco, um navio, ele toma um curso, ele tem um direcionamento, ele tem um propósito. Quem entende isso? Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O pleroma. Agora, vamos lá, Apocalipse 2:5, eu estou indo para o final da mensagem. Apocalipse 2:5. Apocalipse é muito difícil de achar, né? Hoje em dia, com essas bíblias de estudo, está até difícil mesmo.
Tem uma criança rindo aí, gente. 2:5. Que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Uau! E arrependa-te, diga arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, uma das 7 cartas de Apocalipse. Ele diz: ei, reveja as suas primeiras obras. Começa a olhar onde você caiu. E lembra quem você é. Ele está falando para a igreja. Não está falando de cair em pecado aqui não. Que é isso, apóstolo? Não está falando de cair em pecado? Nunca foi pecado. Ele está falando de cair do seu chamado, de cair na sua mente, no teu conhecimento de Cristo. Quando uma pessoa, ela é nova convertido, ela sobe o monte, ela ora, ela vem aqui na frente direto, ela quer receber a unção. Se falar que quer passar no encontro, ela passa de novo. Se falar para ir promover celular, ela vai. Se tiver que fazer, subir um monte, plantar bananeira, ela planta. Se falar que Deus está ali, ele vai. Se falar que tem que orar 3 vezes de madrugada, ele ora. Se tiver que falar que tem que fazer jejum de meia-noite a meio-dia, ele faz. E até estende até as 3 da tarde, porque ele acordou 9. É o certo, né? Tu acorda 11 horas, acordou, entreguei o jejum. A questão que agora, por que tu não está orando igual tu orava antes, fulano? Por que tu não está jejuando como tu jejuava antes, fulano? Por que você, Beltrano, não está subindo mais um monte? Por que você não está orando? Por que tua esposa não te vê mais orando de madrugada? Você acordava de madrugada, tua esposa falava: amor, ora mais baixo que a criança está dormindo. Você se empolgava e orava e falava com Deus. Por quê? Por quê? Porque agora, apóstolo, agora eu sou maduro na fé, não tem necessidade. Quando dava uma palavra, tu falava: glória a Deus, aleluia. Mas agora, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Agora você só levanta a mãozinha assim, ó. Vamos levantar um clamor, gente, para tomar posse aqui desse terreno? Um dia, eu vi um testemunho de um homem que estava pregando num congresso de pastores e líderes. E ele disse que quando ele foi liberando palavra, Deus abriu os olhos espirituais dele. E ele via diamantes em cima da cabeça das pessoas, em cima dos pastores não tinha nenhum diamante. Em cima da cabeça dos homens que estavam ali na frente não tinha nada. E ele só via dali para trás. E ele falava assim: Deus, por que na cabeça dos pastores, dos apóstolos que estão aqui não tem diamante, mas do povo que está lá atrás tem diamante em cima da cabeça deles? E aí o Espírito Santo falou para eles: meu filho, esse diamante é o nível que eles estão recebendo da palavra. Os pastores já não recebem mais nada, eles só gostam de falar. Como você recebia uma palavra, quando falava: Deus vai fazer na sua vida, você, uau, eu recebo, em nome de Jesus, e guardava a palavra. Hoje o máximo que tu faz é assim com a mão direita. Que tradicionalismo, que coisa nojenta. Só isso. Que coisa tradicional. Cadê aquele coração? Não, eu amadureci. Não, tu não amadureceu não. Você caiu da fé. Você não amadureceu. Tu se tornou não maduro, mas se tornou mau e duro. Tu não amadureceu. Eu vou me comportar como um líder, como um 12, ou como um pastor, como alguém que já está na igreja há bastante tempo. Você é coisa de novo convertido, de neófito. Irmãos, então é melhor ser uma criança que não larga o saco de pipoca quando cai, do que ser um adulto tropeço ou trôpego, que perde tudo quando cai e não sabe levantar. Quando Jesus, quem disse?
Jesus, ele diz para a igreja de Éfeso: uma coisa eu tenho contra vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Lembra da onde vocês caíram. Ele está falando de pecado? Ele não está falando de pecado. Ele está falando de caíram da fé. Caíram porque pararam de chorar. Antigamente, quando você chorava, você jogava na presença do Senhor, você se quebrantava, você chorava, lavava sua alma diante do Senhor. Hoje nem chorar você não chora. Eu vou chorar? Vou pensar que eu estou em pecado. Não, todo mundo vai ver que você é quebrantado. E o quebrantado, ele não chora por causa do pecado. Ele chora porque ele sabe que aquele que está diante dele é muito superior a ele. E ele se quebranta na presença do Senhor. Ele se humilha na presença do Senhor. O religioso fica, olha ali, foi lá na frente, deve estar em pecado. E aí o Espírito Santo diz: quem tinha que ir lá na frente era você. Tu tinha que jogar a cara lá. Tu tinha que fazer um concerto comigo. Porque antes você me buscava de madrugada e não me busca mais. Tu passava horas comigo, mas agora nem lê a Bíblia você lê mais. Você nem orar não ora mais. Você trabalha com as coisas espirituais de maneira carnal, porque nem para dar célula você ora. Tu só ora na célula. Você não tem vida comigo. Você não percebe mais a minha presença. Você não consegue perceber que eu sou o Senhor da sua vida e eu estou o tempo todo. Tu diz que eu sou o Senhor, mas você não inspira os seus discípulos porque ninguém te vê orando. Ninguém te vê lendo a Bíblia. Você fica no celular, você mexe na internet o dia inteiro. Netflix é o seu rei, Netflix é o seu senhor. Você se ajoelha aos pés dele, é ele que te escraviza, é ele! Ele é seu senhor. A Netflix é o seu senhor. Os memes na internet é o teu Senhor. Aquilo que você gasta mais tempo aos pés dele, esse é o teu Senhor. O teu trabalho é o teu Senhor. Ele não é uma ferramenta de prosperidade para trazer para sua casa, mas o teu trabalho se assenhorou a você. Você se tornou ganancioso. As tuas preocupações, a tua dívida, as tuas preocupações, os teus boletos, você está debaixo dos pés dele. Porque você esqueceu quem Jesus é. Você esqueceu quem você é. Meu irmão, tu caiu sim. Você caiu sim. E ninguém consegue te levantar. Porque você caiu e está perdido, desbaratado. Se coloca de pé e diz: Senhor, eu tomei uma queda e foi muito grande. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais ler a Bíblia. Eu buscava intimidade contigo. Eu buscava ouvir sua voz. Eu gastava e investia 1 hora, 2 horas somente para ouvir tua voz. E quando o Senhor não falava comigo, no outro dia eu estava lá de novo. E no outro dia eu estava lá de novo. Até eu ter uma experiência contigo. Até o Senhor abrir meus olhos espirituais. Até o Senhor. Eu lembro que uma vez eu subi no monte. A apóstola lembra disso. Eu subia monte todo dia, 3 vezes, 4 vezes por dia. Dormia meia-noite. Até hoje eu oro. Não estou falando do ano passado, mas até hoje eu oro. Mas ainda não oro como eu orava antes. Eu venho todo dia de manhã para cá e oro aqui de 9, 9h30, 8 horas, até 11 horas, às vezes meio-dia, e fico aqui orando. Porque Deus me deu a condição de ser pastor em tempo integral. Leio a Bíblia, quando eu chego em casa ainda oro mais um pouco, às vezes eu vou, me retiro e oro, venho às vezes para o terreno da igreja aqui e fico orando. Mas ainda é pouco, sabe por quê? Porque quando eu trabalhava em tempo integral, que saía 6 horas da manhã para trabalhar e voltava às 7 da noite, eu orava de 9 horas da noite até 2 da manhã. Então hoje, como pastor integral, eu posso orar no mínimo 8, 9 horas por dia. Porque Deus me deu tempo para isso. Agora eu fico imaginando uma pessoa que não ora nem meia hora. Pelo menos como é que se chama o capítulo, não? Como é que se chama? O negócio do Netflix? Que é meia hora o episódio. Um episódio. Você assiste vários, vai emendando no outro a madrugada toda. Por favor, dê um episódio. Sacrifica um episódio do Netflix e ora.
Aleluia. Mas você não consegue mais, porque você caiu e não reconhece que você caiu. Você não reconhece. Mas apóstolo, eu não tenho vontade. Deus te deu um cérebro. E esse cérebro, ele funciona. Você não foi chamado para fazer o que está com vontade. Você foi chamado para fazer o que é preciso. Porque no outro dia de manhã, você levanta para trabalhar, mesmo sem vontade. Mas tu sabe, se tu não for, tu vai ser desempregado. Então tu faz porque é preciso. Mas buscar a Deus, tu faz quando está com vontade. Porque para o homem, você age como homem. Mas para Deus, tu age como animal. Só faz o que tem vontade. Eu me coloco em pé, porque Deus me deu um cérebro. Então eu falo para Ele: Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu tenho essa percepção da Tua presença. Eu não sinto, mas eu sei. E eu gostaria de voltar a sentir. Eu te confesso, Senhor. Mas eu queria dizer outra coisa para o Senhor. Que o Senhor não posso me ocultar. Para o Senhor eu não posso mentir. Eu não estou com vontade de falar com o Senhor. Eu não estou com vontade de orar. Eu tenho mais vontade de assistir Netflix, Senhor. Senhor, desperta. E aí o Senhor se levanta no trono dele e cumpre Filipenses 2,13. Porque o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Mas a partir de uma autorização minha. Aí naquele dia você continua orando sem vontade nenhuma. Sem vontade nenhuma, e começa a profetizar. Como disse Ludmila Ferbe: profetiza, filho do homem. Profetiza. E ele começa: eu profetizo que eu tenho vontade de orar. Eu profetizo que eu sou um líder proficiente. Eu profetizo que eu sou um homem de multidão. Eu profetizo que eu tenho intimidade com Deus. Eu profetizo a vontade de orar. Eu profetizo a vontade de buscar o Senhor. Eu profetizo meu coração queimando. Libero um monte de profecia. E quando eu acabo, eu sou honesto com Deus. Deus, eu profetizei. Liberei palavra, mas o meu coração está o mesmo dia antes de eu começar a orar. Eu não estou com vontade de orar, mas eu estou aqui porque o Senhor me deu um cérebro. E a tua palavra diz: tem alguém triste? Ore. Então eu vou obedecer. E aí depois, como Deus não quer que a gente faça nada forçado, vem um sentimento. Quando tu vê: nossa, eu estou orando já tem 2 horas. Sabe o que eu coloco na minha agenda de oração? Na agenda da minha oração, minha casa. Na agenda de oração eu coloco a viagem para Israel. Na minha casa eu boto lá, passear com a minha família. Estou falando para vocês a minha agenda. Passear com a minha família pelo menos de 15 em 15 dias. Pelo menos, dar uma volta com a minha família. Sair, comer um negócio, ir no cinema ou brincar no parque. Pelo menos de 15 em 15 dias. Na minha agenda eu boto fazer 2 viagens pelo menos por ano com a minha família para algum lugar. Estou colocando. Quem tem o coração comigo vai me ajudar em oração. Quem não tem vai ficar assim: tá vendo? Que viajar é dele. Então eu coloco os sonhos de família. Aí eu coloco ministerial, ler tantos livros por ano que me edifiquem, ler, orar tanto, e ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. E num dos pedidos de oração eu coloco lá assim: quero orar pelo menos 2 horas intensamente por dia. Então, no meu pedido de oração eu peço para orar. Quem está entendendo? Eu peço a Deus para eu orar 2 horas pelo menos por dia. Eu oro todo dia de manhã aqui? Oro. Deus está começando a cumprir na minha vida? Tá. Aqui, ó. O apóstolo abriu aqui a minha agenda aqui, ó. Aí eu oro pelos pastores da Igreja das Filhas, um por um. Oro pelo pedido pessoal. Oro pela família deles. Oro pelos sonhos deles. Oro pela multiplicação da igreja, pela presença de Deus. Repreendo o demônio na vida de cada um por um, um por um. Depois que eu orei, eu oro pelo pedido pessoal, pela casa própria daquele que não tem. Eu oro pela saúde de cada pastor. Aí depois eu vou pelo pastor Carlinhos, pastora Daniela, eu vou lá e oro, pastor Felipe, pastora Roberta, eu oro. Depois eu vou para os pastores, os 12, aqui eu vou chamando o nome de cada um, vou orando pelos cônjuges que não são crentes, vou orando pela família deles, pela prosperidade deles. Se alguém está doente, eu oro pela saúde dele. Vou orando um por um, vou depois, eu vou lá e oro. Isso aqui é para me lembrar, quem entende? A oração não é mecanicista, não. Aí depois eu oro pela prosperidade, pela multiplicação, para cada que 12 feche o governo de 12. Depois que eu oro, eu vou lá e oro pelos pastores de cobertura.
Aqueles que estão na cobertura, eu oro por ele, pela esposa dele, eu oro pelos sonhos pessoais dele, eu oro pela casa deles, pelo ministério deles. Eu vou orando. Eu oro por networks estratégicos, prosperidade da igreja. Eu oro pela construção da igreja, duplicação. Eu oro por mais 400 cadeiras. Eu oro por 300 células. Eu oro por 800 membros consolidados. Eu oro para ser um pastor melhor, um filho melhor, um marido melhor, segundo os padrões de Deus, não aquilo que eu acho ser correto. Eu oro pela minha oratória, para que eu possa usar no púlpito palavras, comportamentos verbais adequados, para que eu não possa escandalizar um novo convertido. Nessa fase eu estou dentro trabalhando. Mas pelo menos eu estou orando, reconheço. Então eu oro, aí está aqui as minhas orações, sítio da igreja, condomínio dos pastores da igreja, trazer um pastor de fora a cada 6 meses e também ir às nações. Pronto, acabei falando tudo. Casa própria imobiliada, viagem para Israel, viajar com a família. E no Beto Carreiro, no Beach Park, até dezembro. Com meus filhos. Mas aí, eu digo, tem condições? Não tem, mas eu orei, irmão. Você pode me proibir de ir porque eu não tenho dinheiro, mas você não pode me proibir de orar. Porque Deus é que faz milagre. Amém? Estou falando isso aqui, quem sabe alguém oferta. E leva, né? Porque eu não tenho carro, o carro só cabe 4. Ou vai de avião, sei lá. É completo. Amém. Mas sabe por que eu venho para cá todo dia orar? Quem sabe? Porque eu acredito que Ele está aqui do meu lado ouvindo minha oração, porque senão eu estaria fazendo papel de palhaço. Falando sozinho. Eu estaria correndo atrás de outra forma. Eu vou para o Beach Park sim, então eu vou lá trabalhar e vou comprar a passagem. Então eu estou aqui orando, porque eu acredito que Ele está me vendo. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele não está me vendo só para me ver o meu pecado, me punir. Mas Ele está me vendo também para poder me apreciar, minha oração, olhar, me amar, ter relacionamento comigo. Ele não está me olhando só para poder me punir, para dizer, tá vendo, errou, né? Não, Ele está ali vendo as minhas obras ruins, me ajudando a me consertar, mas Ele também está ali me reconciliando com Ele todos os dias, me curando, me libertando, ministrando no meu coração, me levando a sonhar, porque Ele é meu Pai. Então como que você é crente, você parou, abandonou Ele? Porque você não volta às primeiras obras. Ministério de Louvor, pode subir. Por que você não sobe? Por que você não volta às primeiras obras? Porque tu não fala, Deus faz queimar novamente no meu coração as primeiras obras. Porque eu orava e via milagre, eu orava e tinha resposta de oração. Eu quero voltar a sentir tua presença. Eu não estou com vontade, mas eu tenho um cérebro. E eu quero ter a percepção. Uma árvore quando cai sozinha, mesmo sozinha, ela faz barulho. Porque foi liberado um sonoro, um som. Foi liberado uma onda molecular. É assim como uma árvore cai e faz barulho sem ninguém ver. Eu também acredito, porque eu estou aqui orando sem ninguém ver, e o Senhor está ouvindo o som da minha voz, o Senhor está ouvindo a minha oração, e o Senhor é fiel para completar. E aí eu digo para Ele, Senhor, eu quero experimentar o Teu amor, para que o Teu amor venha sobrepujar todo o entendimento que eu tenho errado a respeito do Senhor, e a respeito de mim mesmo. De mim mesmo, eu aceito a tua graça, eu aceito o teu perdão, eu aceito e te peço, Senhor, entra na minha vida com a sua graça e com os incrementos da graça, que é paz, que é tranquilidade, que é uma vida de prosperidade, que é uma vida segura no Senhor, de relacionamento contigo, até o dia que eu vou morar na eternidade com o Senhor.